Nós estamos acompanhando um sujeito chamado Rock Valentine. Valentine acaba de sair em fuga de uma loja de penhores de onde ele surrupiou um objeto. Ele logo é alvejado por um policial e seu corpo tomba, morto, no beco. Momentos depois ele desperta e depara com seu corpo inerte caído e vê que diante de si está um sujeito que se apresenta como Pip. Pip será seu guia para a vida eterna. Ele desconfia no primeiro momento, naturalmente, mas Pip lhe diz: você pode pedir o que você quiser. E o desejo é algo irresistível para ele, já que ele roubava justamente para satisfazer seus desejos de jogatina, de mulheres, de bebida. E diz: eu quero US$ 1 milhão e mulheres. Pip diz: pois não, ele concede. E não só lhe concede, como, de fato, cumpre a promessa e se torna seu guia por paragens, hotéis celestiais, onde ele pode se divertir ininterruptamente. Os dias se passam e ele se diverte. Se diverte como nunca se divertiu. Mas ele percebe uma coisa que o incomoda. Passados os dias, é curioso, mas ele não perde nos jogos. Ele joga cartas e não perde. Ele joga roletas 1, 2, 3 vezes e simplesmente não perde. Aquilo que inicialmente era motivo de tamanha alegria para ele, de uma excelsa alegria, se torna um tormento. Até que ele vai a Pipe e diz: Pipe, eu não tô gostando desse lugar. O céu é muito enfadão, é muito chato. Eu quero ir para o outro lugar, que é naturalmente o inferno. Pipe, com um olhar curioso e arregalado, diz: como assim? Mas aqui é o outro lugar. Esta história está num episódio de Além da Imaginação, uma série dos anos 50 para 60. E se chama, ela é especificamente de 1960, esse episódio, se chama Nice Place to Visit. Um lugar legal para visitar. A nossa vontade, os nossos desejos aqui nesta terra, eles caminham entre precariedades. É um desejo que, digamos, é sem objeto definido. Nós vivemos saltando de satisfações em satisfações, sem jamais encontrar aquilo que de fato o nosso coração quer. A alegria, a fonte de alegria suma que nós queremos encontrar. Que lá no íntimo queremos encontrar, mas que nosso consciente ainda não compreendeu perfeitamente. E assim vivemos. Então, se o meu sonho, tudo que eu queria ter, eu daria minha vida para ter este livro. Quando eu finalmente o adquiro, manuseio e tudo mais, eu logo percebo que não era essas coisas todas, né? Que eu pensava. E eu vou, salto para um outro objeto. E assim sucessivamente. Por quê? Porque, de fato, a minha alma racional pede por algo que não se encontra entre essas coisas visíveis e materiais. Ou, se forem materiais, elas são uma invasão da eternidade na materialidade. São Tomás de Aquino ensina, claramente, nem os prazeres, nem o dinheiro, nem as honras podem nos satisfazer. Podem ser a felicidade de fato. Por quê? A felicidade é a posse habitual, permanente de um bem. E de um bem, falando da felicidade com F maiúsculo, por assim dizer, é de um bem que é querido por si mesmo e não por causa de outro bem. Mas os prazeres são compartilhados com os animais. Os brutos, as bestas, os animais também sentem prazer. E eles não têm alma racional como nós. Nós queremos algo superior. Algo superior. As honras são bens que dependem muito mais do exterior. São pessoas que me honram. Mas como a opinião dos homens é volúvel, extremamente volúvel, eu sou honrado agora e posso não ser depois. Não é um bem permanente. É um bem relativo ao olhar dos outros sobre mim. Também não pode ser a suma felicidade. E o dinheiro? O dinheiro é um meio para um bem. Mesmo as pessoas que amam, que idolatram o dinheiro, elas só querem o dinheiro porque com o dinheiro conseguem comprar coisas. Se o dinheiro passa a não valer mais nada, elas não vão querer o objeto, o papel, a cédula em si mesmo. Sim,
Como dizia Santo Agostinho, Senhor, nos criaste para vós e nossa alma não repousa, ela permanecerá inquieta enquanto não descansar em Deus. É assim que nós somos. Nós podemos nos distrair, fazendo simulacros, simulações de pequenos deuses, e acreditar, como bezerros dourados, que são coisas maravilhosas e que nos satisfarão pela eternidade. Mas não. Sabemos que não é assim. De fato, não é. Nós precisamos de Deus, da habitação de Deus em nós, porque é uma felicidade que não teme mais a dissolução, a precariedade, o limite. Os bens materiais, ensina o mesmo Santo Agostinho, eles, se não têm uma produção suficiente, como eles não são infinitos, quando eu compro este livro e dou a alguém, eu fico sem. Assim é com os bens materiais, mas os bens espirituais não. Se eu tenho um bem espiritual e dou a outra pessoa, eu também me preencho daquele bem espiritual, e muito mais do que eu tinha antes, inclusive. Isso mostra por si só que os bens espirituais funcionam na lógica da eternidade. Eles habitam a transcendência, a eternidade. E nós devemos viver por eles. Salve Maria e viva Cristo Rei.